Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, é um encontro com a Palavra, onde nós temos compartilhado coisas preciosas, que poderão e podem nos ajudar a ficar firmes, na presença do nosso Deus e firmes contra as armadilhas e as ciladas de Satanás, firmes e preparados para combater o bom combate, quando Paulo fala no final da sua vida, já encarando a morte, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós estamos falando dessa armadura de Deus que Ele nos disponibiliza para combatermos as nossas batalhas. E não é só a batalha desse tempo que nós temos que enfrentar, mas muitas outras batalhas que a vida nos traz e nos surpreende, no decorrer da nossa existência. E a gente precisa ter essas armaduras porque a palavra de Deus diz para resistirmos o dia mau, ou seja, haverá dias que serão maus na nossa vida, Como nós, quando éramos mais jovens, tínhamos uma brincadeira no ginásio e como tá maus, tá maus. Então, para enfrentar os dias maus, para enfrentar os momentos difíceis da vida, e a armadura que nós estamos falando não é somente para o tempo de hoje. É bom nós falarmos dela nesse tempo pelo fato de que, se nós tivermos que enfrentar outros tempos, e sempre nós enfrentaremos, nós devemos estar preparados, como diz a palavra de Deus, para nós não sermos desqualificados, mas sim preparados para resistir, para suportar as intenções de Satanás contra a nossa vida e nos abater através de em diversas áreas, em diversos campos da nossa vida. Mas enfim, nós estamos aqui mais uma vez, o programa é o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Rua Sebastião Alves Marcato, 119, segunda paralela a São Francisco, entrou no bairro, saiu do trevo da BR-040, entrou à primeira esquerda, você vai à segunda paralela, mão única, ali você vai, o fluxo vai te levar até estar conosco ali no nome de Jesus. Tivemos um bom final de semana, tivemos uma boa Santa Ceia de manhã, à tarde, à noite, ficamos muito felizes por ver alguns irmãos, ficamos ainda com saudades de alguns, por não poderem estar presentes, nós respeitamos, enfim, graças a Deus, mas nós estamos ali, como nós falamos semana passada, como um farol em meio às tempestades. É como um posto de saúde aberto, onde tem um médico ali para poder atender, ele está ali correndo risco, como muitos infelizmente já foram infectados, alguns já partiram. Esse é o nosso preço. O pastorado ele exige um preço muito alto. Esse é o preço que nós ali fomos chamados para poder cumprir esse ministério. Estamos ali como um capelão no meio de uma batalha, O capelão está ali no meio da guarnição para poder ajudar os soldados com uma palavra de conforto, porque nessa hora uma palavra de conforto cai muito bem, encaixa muito bem em meio a tantas aflições, em meio a tantas coisas que têm acontecido, e esperamos que acabe logo, e se vier outras coisas acontecendo, estejamos preparados no nome de Jesus, tá bom? Olha, e nós queremos avisar você que nós já começamos essa semana de oração às 3 horas da madrugada, orando e pedindo a Deus avivamento para a obra dele. E no dia 23 de maio, às 11 horas da noite, de 11 às 5 da manhã, nós teremos uma grande vigília e estaremos ali juntos orando, buscando a Deus. Vai ser algo muito precioso, Nós teremos um ato profético no momento da vigília, vai ser algo precioso, uma vigília de restauração
e renovação. E você está convidado, é o nosso convidado a estar lá no nome de Jesus, tá bom? Maravilha? Então é isso daí. E amanhã nós teremos a nossa escola de sabedoria, 7h30 da manhã, da noite, presencial e também online. Sexta-feira, o terceiro elo da campanha contra os gafanhotos do inferno, né? Orando, pedindo a Deus para que venha nos dar vitória sobre esses demônios que vêm assolando a nossa vida. E semana passada nós terminamos falando do capacete da salvação. Do capacete da salvação. Terminamos ali falando da importância da salvação. Falamos que algumas questões sobre a salvação. Primeiro, nós falamos que nós fomos destituídos da glória de Deus. Esse destituídos fomos depostos, né? Nós somos tirados, perdemos com isso a autoridade e a dignidade diante de Deus por causa do pecado que opera em nós. Depois nós falamos de estar separados de Deus por causa do pecado que nos traz essa distância de Deus, nos leva para a distância de Deus. Deus é santo, é a sua natureza e o seu caráter. Não tem como um pecador chegar diante dele se não tiver a cobertura do sangue de Jesus Cristo, a obra salvática de Jesus sobre a sua vida. Esse sangue que nos livra, nos dá remissão de todo o pecado. E agora, no terceiro ponto, nós vamos falar de um outro fato, não só de estar separado, não só de estar destituído, mas nós estamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz a seguinte coisa, em Romanos 6, 23. Deixa nós abrirmos aqui para nós olharmos bem de perto o que está dizendo a palavra de Deus. Romanos 6, 23, 6, 23, 6, 23, a palavra de Deus fala a seguinte coisa, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o homem foi formado em três partes, né? A parte do corpo, da alma e do espírito. A alma é o nosso consciente, a nossa personalidade. A alma é o que nós pensamos, né? É o que está dentro de nossa mente, o que nós arquitetamos, planejamos, montamos. A alma estão os nossos sentimentos, está a emoção. A alma é que dá vida ao corpo. O espírito é a parte de Deus que faz essa ligação entre o homem e Deus, é a parte moral de Deus no homem. E todo o relacionamento entre Deus e o homem é feito através do espírito do homem. A identidade do homem com a glória de Deus é o seu espírito. Por isso o termo homem espiritual. O espírito está ligado indivisivelmente à alma. Todavia, quando esse homem está em pecado, o seu espírito está inativo. Ele está morto. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz a seguinte coisa para nós esta manhã. Efésios 2, 5. A palavra de Deus diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Então, estávamos mortos e Ele nos trouxe pela sua graça e misericórdia. E o estágio final da morte espiritual, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, é o inferno. A morte espiritual é esse distanciamento, é uma morte espiritual, aonde a sua palavra diz em Apocalipse 20, no versículo 11 ao 15 diz assim, e então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais.
Vi também os mortos, todos os importantes, como os humildes que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros. E também aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. E aí o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham estado no seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então fala dessa morte espiritual. O estágio final, a parte final da morte espiritual é o inferno, onde o homem estará definitivamente separado da presença de Deus e sofrerá punição pelos seus pecados. Então o plano da salvação, esse capacete da salvação que o Paulo orienta de nós colocarmos, ele é um capacete, não apenas um instrumento que está sobre a nossa cabeça, mas também a consciência de uma obra feita ao nosso respeito, à nossa vida. Não é apenas um instrumento de defesa, é lógico que vai defender os nossos pensamentos, a parte do nosso conhecimento, a relação àquilo que Deus fez, mas muito mais é trazer a consciência da obra que Deus havia feito por nós. Esse é o diferencial. A trazer o conhecimento, trazer a consciência. Muitos conhecem sobre salvação, acreditam até que Jesus morreu por eles, mas não têm consciência. A consciência, ela vai nos direcionar a uma vida aonde Jesus será o centro. Uma vida onde eu vou procurar viver de forma piedosa, uma vida que eu vou viver longe dos vícios e dos males, onde eu vou amar a palavra de Deus, aonde eu estarei apegado à palavra de Deus, que é o meu livro de fé, a minha regra de fé. Por isso que Paulo ele fala deste capacete, do tomar consciência do plano de salvação. Você acha que aquele que está no mundo vivendo uma vida devassa, ele vai estar morando com aquele que está vivendo uma vida de justiça? Uma vida piedosa? Você acha que isso é justiça? E depois ele simplesmente se apresenta uma vez por mês, uma vez por ano, diante de uma entidade. Nós estamos aqui para poder julgar, porque cada um dará conta de si. Você acha que Deus vai colocar todos nós juntos? Não haverá o julgamento? Aquele que vive uma vida piedosa, procura viver uma vida legal diante de Deus, sem vício, sem bebida, sem anarquia, sem as noites, e depois junto com aquele que vai para a noite, faz isso, faz aquilo, e uma vez por ano, ou duas ou três, apresenta-se diante de suas entidades para poder... Complicado. Por isso que Paulo fala assim, olha, tome consciência da salvação. Muitos estão brincando com a vida deles. Muitos estão sendo descuidados com a vida eterna. A morte não é o fim. A morte é o começo de outra vida. Estamos aqui nos preparando para outra vida. Estamos aqui preparando para estar em outra vida. Será que eu me preparo bem? Será que eu estou me buscando preparar bem? Será que Deus pode examinar o meu coração, examinar os meus pensamentos? Como Davi fala no Salmo 139, tu me conheces, tu me sondas e me conheces o meu levantar, o meu andar, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e se houver, me tire desse caminho mau. Então, o capacete da salvação não é apenas um instrumento que eu vou colocar e pronto, acabou. Não, não. Ele traz
ele traz junto de si uma consciência. Por que uma consciência? Porque Satanás vai jogar muito pesado em cima da salvação. Ele vai nos acusar, vai nos fazer acusar a outros. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer muitas coisas, tentando atrapalhar o nosso pensamento, tentando jogar uma semente maligna dentro dos nossos pensamentos. E essa semente maligna, ela vai, se não for morta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, ela vai dar uma árvore, ela vai dar frutos. E esses frutos aparecerão. Por isso que não é apenas um instrumento, é uma consciência que nos leva a uma vida de temor, uma vida piedosa, uma vida de temor às coisas de Deus, temor aos santos de Deus, que são os profetas, os nossos líderes. Então a gente vê que não é apenas um capacete, simplesmente eu coloco o tiro quando eu quero. Não, é um instrumento, um artefato de extrema importância. O que Jesus, uma vez, conversando com seus discípulos, ele faz uma pergunta: o que vocês darão ao pedir de suas almas? O homem preocupado com tanta coisa, o homem preocupado com posições, com ganhar isso, ganhar aquilo, ter isso, ter aquilo, o homem usando o próprio homem para poder crescer, poder aparecer, poder ser. Aliás, é bem da verdade, para poder ter. Então você vê muitas coisas acontecendo. Homens se vendendo, homens largando coisas boas para poder se dedicar a coisas ruins. Então a salvação, ela, como nós usamos como ilustração, é como o corpo de bombeiro, porque é importante. E nós queremos que você valorize isso. Existem muitas coisas para serem valorizadas e que precisam ser valorizadas por nós. A salvação é uma delas. Porque essa vida, como nós falamos, é uma preparação para a outra. É o momento de estar na outra vida. Não tire o capacete da salvação. Ele vai te proteger de algum golpe do inimigo. Ele vai te proteger de algum levante do inimigo. Ele vai te proteger de alguma pancada que vier sobre a sua mente. E a gente sofre com muitas pancadas. Sofre com muitas pancadas. Muitas pancadas. Então, e essas pancadas podem criar tumor ou trazer um trauma para a gente. Então, o capacete, ele nos salva de futuros traumas. Por exemplo, você vê as pessoas fazendo coisas erradas, às vezes você fala assim: poxa, será que vale a pena eu me esforçar tanto, eu procurar viver uma vida tão bacana? Será que vale a pena? São esses traumas que a pancada cria se eu não tiver o capacete da salvação. São esses traumas, espiritualmente falando, que são criados. Como a amnésia, uma pancada pode trazer uma amnésia, ou um esquecimento completo ou parcial da memória. Olha, às vezes, quando nós não estamos vestindo esse capacete de salvação, pode haver uma investida do inimigo sobre nós, bater forte na nossa cabeça, às vezes, e esse bater é com um argumento, esse bater é com uma palavra, e a gente perder a memória, passar por um esquecimento de quem nós somos em Cristo. Passar por um esquecimento de que
Qual a nossa função em Cristo? Passar por um esquecimento do que Cristo fez por nós. Passar por um esquecimento dos ensinamentos de Cristo a nós. Passar por um esquecimento da obra que Cristo fez por nós, do seu sacrifício, do seu preço por nós. Por isso nós precisamos do capacete da salvação. Quantos já não tomaram uma pancada, uma investida do inimigo sobre suas vidas e esqueceram o caminho da igreja, esqueceram o caminho da comunhão, esqueceram o caminho do amor, do servir a Deus, do estar andando com Deus? Se esqueceram. Se esqueceram como adorar, esqueceram como buscar, porque sem o capacete tomaram uma investida do inimigo, e espiritualmente falando, estão vivendo uma amnésia espiritual, estão vivendo um esquecimento espiritual, estão vivendo uma alienação espiritual, porque não colocaram o capacete da salvação. A investida do inimigo veio e roubou-lhes a consciência. Que a gente possa entender, que nós possamos compreender e fazermos e nos esforçarmos para não tirarmos o capacete da salvação. Ele é a segurança dos ataques do inimigo na nossa mente, tentando nos trazer traumas e amnésias espirituais. Tome esse capacete. Amanhã nós vamos falar sobre as características da salvação. As características do que é estar salvo. E como é que essa salvação se desenvolve? Em que tempo que ela precisa ser alcançada? E como que ela age na nossa vida? Em nome de Jesus. Quero orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu lar, pedindo a Deus que venha te abençoar de uma forma muito especial. Se você já abandonou o capacete da salvação, se você já abandonou o capacete da salvação, que você retome ele. Que você vá onde você perdeu esse capacete. Que você vá onde você deixou esse capacete chamado salvação. Será que você deixou essa salvação num relacionamento estranho, escuro? Será que você deixou essa salvação em um momento da sua vida, em um balcão, em um local? Vá buscá-lo. Essa salvação é sua e ninguém pode buscar para você. Só você pode buscar. Aonde você perdeu esse capacete? Ou aonde você deixou esse capacete? Busque ele de volta e venha viver uma vida com Jesus. Venha viver novamente uma vida com o Senhor Jesus. Venha viver novamente a alegria do Evangelho, a esperança do Evangelho, a alegria do Evangelho, as batalhas e as vitórias do Evangelho. Venha viver novamente. Em nome de Jesus, nós te convidamos a fazer isso. Nós vamos orar por você. Prepare-se, estaremos orando para você no nome de Jesus. Onde você estiver, se
se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Deus Todo-Poderoso, nesse momento tão precioso, em que, meu Pai, compartilhamos, ó Pai, um pouco da Tua Palavra, um compartilhar, meu Deus, um compartilhar que se torna, meu Deus, uma informação, um compartilhar, meu Deus, de orientação, um compartilhar de exortação. Pai, se essa pessoa, meu Deus Todo-Poderoso, ela largou esse capacete em algum lugar, o capacete da salvação. Meu Pai, se ela largou, meu Pai, esse capacete em algum momento da sua vida, se ela largou esse capacete, Pai, em alguma situação da sua vida, meu Deus, vá ao encontro dessa pessoa agora e ajude a ela, Pai, a recuperar de volta o capacete de salvação. O capacete que representa, meu Pai, proteção espiritual, que representa, meu Pai Todo-Poderoso, ó Pai, tantas coisas abençoadas, Pai. Faça ela recuperar esse capacete. Faça ela usar esse capacete, Pai, para proteger os seus pensamentos daquilo que é mal e daquilo que é ruim. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Nós vamos orar também pela Marisa Boim, que manda um abraço. Opa, Marisa Boim, manda um abraço, pastor Fernando. Obrigado, irmã Marisa. Deus abençoe a senhora. E vamos orar pela Elizabeth Alô e oração pelas mães que comemoraram o dia ontem, né? Mãe é todos os dias, mãe é todas as horas, né? Todos os momentos, né? Vamos orar pela Elizabeth Alô, obrigado pela irmã Marisa Boim, um grande abraço, Deus abençoe. Prazer ter a senhora junto conosco, participando desse momento tão bacana, tão legal, em nome de Jesus. E não se esquecendo que o programa Liberdade, o programa Encontro com a Palavra, ele vai sofrer uma alteração a partir de junho. Em maio nós vamos permanecer ao meio-dia, mas a partir de junho nós vamos colocar em outro horário, mais à noite, por causa do horário ser meio-dia, e às vezes há algumas pessoas que estão envolvidas com atividades, e até mesmo nós. É bom quando nós temos um tempo apropriado para fazermos as coisas. Então o programa ele vai, nós gostamos de fazer ao vivo, né? Que a gente vai compartilhando, vai conversando, vai trocando um bate-papo, né? Então nós vamos passar para a noite, com dias específicos, para nós falarmos de coisas bem específicas, bem diferenciadas, junto com o programa Liberdade e Vida, tá bom? Então você já fica preparando aí, daqui a pouco nós passaremos o horário para você e você está assim acompanhando a gente, caminhando com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, apresentar a irmã Elizabeth Alô diante do altar do Senhor e as mães também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, por esse momento que nós estamos compartilhando da Tua Palavra e queremos colocar as mães, a irmã Marise Boim também, e também a Elizabeth Alô diante do seu altar, pedindo que o Senhor faça um milagre e abençoe de uma forma muito preciosa
e poderosa no nome de Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Oramos, Pai, para essas vidas, ó Deus, e pedimos, continue fazendo um milagre, meu Pai, e abençoando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Programa Liberdade e Vida volta amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, apenas esse mês de maio, viu? Em junho nós vamos mudar o horário, se Deus quiser, para estarmos alcançando um pouco maior número de pessoas, não desrespeitando você, mesmo que tenha 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele está presente e Ele está sempre presente conosco neste horário. Mas é um horário confortável, que a gente não precisa fazer as coisas correndo, agitados. É um momento onde a gente precisa ter a mente voltada para a palavra e é interessante termos um horário melhor para isso. Então, a partir de junho, ele vai passar para a noite, onde a gente terá um pouco melhor de tempo para a gente estar junto, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Mas desejo a você uma semana muito abençoada. Amanhã nós nos encontraremos novamente meio-dia, hoje à noite, às 9h30 da noite. Voltaremos a estar juntos, se Deus quiser, programa Liberdade e Vida. Amanhã, às 7h30, na Escola de Sabedoria, teremos um momento muito bacana com o pessoal. E na sexta-feira também, se Deus quiser, no nome de Jesus. E não se esqueça, estamos numa campanha de oração às 3h da manhã, em busca do avivamento. E nós cremos que Deus irá derramar esse avivamento sobre nós. Tá bom? Um grande abraço, um bom dia, o paz seja contigo e desejo a você uma tarde muito preciosa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.